Comunicação firme, mas não autoritária, que passa respeito e não medo. Esse é um dos objetivos da comunicação assertiva e não violenta, que é o tema, então, do nosso bloco de agora, não é isso mesmo, Amanda? É isso aí, a gente vai conversar sobre esse assunto com a Adriana Viscardi, que é psicóloga, já está aqui com a gente no estúdio. Adriana, seja muito bem-vinda. Vamos explicar para o pessoal de casa, né, formas de usar a comunicação realmente nesse sentido aí, de ser, como a Roberta falou, né, realmente assertiva e não violenta. Então, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro da comunicação assertiva. Então, o que seria? Primeiramente, seja bem-vinda, né? Obrigada. Vamos ser bem educados aqui de manhã, 10 horas da manhã, né? Vamos começar bem o nosso dia. Então, vamos lá. O que é a comunicação assertiva? Bom dia para todo mundo que está em casa também. É uma temática do nosso dia a dia, né? Essa temática que a gente vai falar hoje, que melhoraria muito os nossos relacionamentos, a forma que a gente vive, que a gente relaciona com família, com filhos, no trabalho, né? Melhoraria muito a nossa vida. São coisas simples, né, da gente implementar, mas que exigem que a gente preste atenção na forma como a gente se comunica. Então, a gente vai tratar de duas abordagens aqui, né? Que é a comunicação não violenta e a comunicação assertiva. A gente pode falar da comunicação assertiva diferenciando ela dos outros dois tipos de comunicação, que seria uma comunicação mais passiva ou uma comunicação com uso de violência. Então, uma comunicação assertiva é aquela que eu consigo falar aquilo que eu quero, eu não levo para casa, né? Eu consigo me colocar, mas consigo me colocar de uma forma gentil, né? Educada, pensando no outro também. A gente pode falar basicamente que é isso. E apesar, então, delas terem características, né, em comuns, a gente separou aqui, na nossa primeira parte da entrevista, a gente vai focar, então, né, no que seria essa comunicação assertiva e depois, na nossa segunda parte, na comunicação não violenta, para ficar bem claro e para a gente colocar isso em prática realmente, né, na forma como a gente comunica com o outro. Então, agora, voltando mesmo para a comunicação assertiva, qual que é a importância da gente desenvolver, né, esse tipo de comunicação e quais esferas ela pode atingir, né? Eu também acho importante a gente, talvez, exemplificar, seja na hora que vai falar com o filho, na hora de chamar uma atenção, né? Ou então com o chefe, como que a gente pode exemplificar isso, né? Então, ela começa com o autoconhecimento, né? De eu prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, para eu conseguir me colocar, né? Se eu vou colocar as minhas necessidades, os meus desejos, minhas frustrações, né? O que eu quero ali daquela comunicação, eu primeiro tenho que me conhecer, né? Ter um autoconhecimento prévio, e isso vai funcionar em qualquer esfera, né? Como é que você conversa com um filho adolescente, por exemplo? Porque a gente não é treinado para prestar atenção na comunicação, né? A verdade é essa. A gente tem uma reação instintiva, né? Quando alguma coisa nos afeta de alguma forma, e a gente reage com a primeira resposta que a gente tem. E normalmente a primeira resposta é se defender ou atacar, né? Então, por exemplo, você chega em casa, tem um filho deitado no sofá e as coisas todas espalhadas pela casa. Dificilmente você vai dar uma respirada e vai pensar o que está acontecendo ali, né, para você não engolir aquilo, mas também não ser violento com aquele adolescente. Dificilmente a gente faz essa parada de consciência, né? E é isso que a comunicação assertiva propõe, né? Então, você pensar como é que você vai colocar aquela questão ali que está te incomodando, mas sem violentar. Porque a nossa primeira resposta, se você for parar para pensar nas suas primeiras respostas, elas são ataque de alguma forma, né? A gente ataca ou se defende, né? Então, eu poderia reclamar que ele está ali deitado no sofá e falar várias características negativas dele, né? E aí a gente puxa um rol, né? Principalmente se a gente for bom de ataque, a gente puxa um rol de coisas do passado, né? Ou eu posso falar que aquilo está incomodando, que a gente podia encontrar uma outra forma, né? Então, é essa parada de consciência que é essencial. E aí vai afetar qualquer relacionamento, né? Já deu para entender, então, que é realmente algo que pode ser muito útil no nosso dia a dia, mas como que, então, a gente faz para desenvolver a comunicação assertiva? Quais que são os pontos de atenção que a gente deve ter aí no nosso dia a dia para conseguir botar isso em prática? Primeiro, prestar atenção nessas respostas automáticas que a gente tem, né? Porque se eu encontro esse adolescente na sala e falo, poxa, seu preguiçoso, você não ajuda em nada, onde que isso vai me levar?
que resposta que eu vou ter para o meu objetivo final? Né? Meu objetivo final é que ele auxilie em casa, que ele faça a sua parte ali na convivência coletiva, né? Mas eu consigo esse objetivo? Eu não consigo, né? Então, eu preciso prestar atenção naquela situação, eu preciso de consciência, né? Eu preciso estar atento para eu não cair na resposta automática e para eu pensar o que eu quero com esta situação. A resposta automática é a nossa principal ameaça aí, para a gente não conseguir ser assertivo. Realmente, eu acho que quando a gente entra em alguma discussão, os nervos acabam ficando à flor da pele e quando a gente vê, a gente já falou, já soltou, assim, e é engraçado, porque às vezes você acaba de falar a frase e aí acabou, e aí já vem a consciência assim, nossa, por que eu falei isso desse jeito, já vem né? a resposta, né? Exatamente. Então, assim, acho que antes de falar, vamos pensar um pouquinho, né? E agora eu queria falar um problema que é muito meu. Eu tenho um problema de não saber falar não com as pessoas. Como que a comunicação assertiva ela pode ajudar, né? Porque muitas pessoas, principalmente mulheres, né, têm esse problema de falar não para os outros. Como que a comunicação assertiva ela vem para talvez auxiliar, abrir aí esse leque de possibilidades que você pode falar não, mas de uma forma, né, de outra forma e muito mais assertivo? Então, parece uma coisa simples, né? Parece que a gente vai só mudar a linguagem, mudar a forma de falar, mas na verdade pressupõe um autoconhecimento, né? E pressupõe posturas diante daquela situação, né? Como que eu vou falar não quando eu gostaria de falar não? Como que eu vou deixar de pensar primeiro no outro, em agradar o outro e pensar primeiro nas minhas prioridades? Eu preciso de um trabalho anterior aí, né? Eu preciso de me respeitar, né? Eu preciso de autoconfiança, de autoestima. Então, existe um trabalho pessoal aí para eu conseguir fazer isso. Não é um simples treino, senão você vai lá, fala não e fica super mal depois, né? Fica deprimido, fica chateado, fica arrependido, remoendo, se sente né? culpado, né? E às vezes vai lá tentar compensar e a coisa acaba saindo pior ainda, né? Então, a gente precisa ter muito confiança, né? Nas nossas prioridades, na importância que a gente tem, no autorrespeito, né? Mas também ter cuidado para não cair no outro lado, né? Aí eu me priorizo, então eu falo não de qualquer forma, também não é assertivo, né? Porque aí você não mede consequências, né? E paga, às vezes, um preço muito alto. Então, a assertividade, você pesa aquela situação, você não deixa de se colocar, mas você faz de uma maneira que não te prejudique, que não te deixe mal, né? É possível encontrar uma via. Mas é treino, né? É treinamento. Para sair do automático, a gente precisa ir aprendendo. A gente erra muito, né? Essa semana mesmo, eu me preparando para as palestras, falei, errei essa semana, né? E eu estudo isso. Então, a gente erra mesmo, mas vai aprendendo, né? E a inteligência emocional, ela tem grande relação com a comunicação assertiva. Como que uma coisa influencia a outra? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está propondo um outro tipo de inteligência diferente da inteligência anterior, né, que era racional, baseada em conhecimentos de português, de matemática. Então, a gente descobriu que tem outros tipos de inteligência e uma muito valorizada hoje é a inteligência ao lidar com as emoções. Então, a gente está falando, quando a gente fala de alguém que tem inteligência emocional, a gente está falando de alguém que tem empatia, que consegue se colocar no lugar do outro, que tem um autocontrole das próprias emoções, né? Então, são qualidades aí que permitem que ela se relacione bem consigo mesmo, né? Um relacionamento intrapessoal. Parece esquisito dizer isso, né? Se relacionar consigo mesmo, mas todo dia a gente acorda e começa a relação conosco mesmo, né? Então, permite que eu relacione bem comigo mesmo, que eu relacione bem com o outro, né? E que eu tenha vontade de fazer as coisas. Isso é inteligência emocional, né? Eu me conheço, eu consigo ter uma gerência sobre as minhas emoções, eu fico motivada, eu relaciono bem comigo mesmo e com o outro. Isso é a base da comunicação assertiva, né? Então, talvez a inteligência emocional seja essa base que a gente estava falando para a gente conseguir se comunicar bem, assertivamente. Essa tomada de consciência também, né?
E a gente está focando aqui na comunicação ligada à fala, mas tem a comunicação também dos gestos, corporal, né? Então, como que a comunicação assertiva, ela também, né, reflete aí no modo como a gente movimenta, enfim, a mensagem que o nosso corpo passa? Sim, você está ampliando esse conceito de comunicação, né? A gente comunica não é só palavras, a gente comunica emoção, a gente comunica sentimento, intenção, desejo, expectativa, né? A gente comunica um montão de coisa além de só as palavras com seus significados. E a gente comunica com tom de voz, com timbre, combinado com o corpo, né? Eu falar uma frase com determinada entonação ou timbre, por exemplo, uma que mulher é craque, né? O cara fala, vou jogar uma bola. Aí ela fala, pode ir, beleza, né? Tem jeito dela falar, pode ir, beleza, depois a gente se encontra. E tem aquela outra forma, né? Tá, pode ir, beleza. Muda tudo, né? Então dá um outro contexto para aquele conteúdo que está ali. E a gente sabe lidar, né? A gente sabe usar esses artifícios. Então é preciso estar atento, não só o que a gente fala, mas o jeito que a gente fala. Aí depois ela diz, não, eu falei que você podia ir. Mas não é bem assim, né? Com certeza. E a gente conversou recentemente aqui no programa sobre linguagem não verbal, então tem esse, né, o pessoal que quiser entender um pouco mais sobre como o nosso corpo se comunica, né, também tem como reassistir esse programa no nosso canal do YouTube. E eu acho que aí a gente vai entrar realmente na nossa próxima pergunta, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de encontrar um meio termo entre a agressividade e a passividade, entre acabar soando passivo-agressivo e soar que está só abaixando a cabeça. Tem ali, né, são dois extremos, mas que é difícil encontrar o meio termo e que é muito importante. Então, qual que é essa importância e como que a gente faz para conseguir encontrar esse equilíbrio? Acho que uma boa tradução é entre engolir sapo e cuspir fogo, né? Exatamente. Você está engolindo sapo ou você está cuspindo fogo. Esse meio termo é isso, né? Nenhum, nem outro. Então, prestar atenção nas nossas reações para as interações que a gente faz, né? E acaba que a gente estabelece padrões de interação. Nós temos alguns padrões que a gente repete, né? Então, é prestar atenção em como é que a gente se sente após essas comunicações, principalmente as coisas que se repetem, né? Aquela briga com o namorado que é sempre muito parecida, parece que já tem até um script, né? Briga com o filho, que também repete, parece que a gente não aprende, né, com as comunicações do dia a dia. Então, é ficar atento, né, nisso, principalmente nisso que se repete, para fazer diferente, para ter um resultado diferente. No próximo bloco a gente vai aprender mais agora sobre a comunicação não violenta, mas a gente vai para um rápido intervalinho, então você aí de casa não sai daí, que o nosso bate-papo já continua. E se você tem alguma pergunta ou comentário para fazer sobre esse assunto, pode mandar para a gente no nosso Instagram, que é @tvdiversa, ou no nosso WhatsApp, que está aí na tela para você. A gente volta já já para entender mais sobre esse assunto. Estamos de volta agora com Manhã Diversa, são 10 horas e 30 minutos e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Adriana Viscardi, que está nos mostrando o caminho para ter uma comunicação mais assertiva e não violenta. Então vamos dar continuidade à nossa entrevista, mais uma vez seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação aqui hoje. No primeiro bloco a gente entendeu mais sobre a comunicação assertiva e agora a gente vai entrar na comunicação não violenta, né? Ou CNV. Então explica pra gente o que é a comunicação não violenta. Acho que é interessante a gente falar um pouquinho da origem, né? Como é que ela começou. Ela foi desenvolvida por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que publicou aí no início dos anos 2000 o seu livro, e ele se chama, no seu título original, Comunicação Não Violenta, a Linguagem da Vida, que já começa a falar um pouquinho pra gente sobre o que é isso, né? E é interessante que ele desenvolveu essa teoria a partir dos estudos dele sobre compaixão. Então, ele estava estudando como é que a gente se torna mais compassivo, né? Ou seja, como é que eu fico mais sensível aos dramas da vida do outro, ao sofrimento do outro. Era isso que ele estava estudando, compaixão. E aí ele começa, então, a desenvolver a comunicação não violenta. E eu acho que essa origem é fundamental para a gente entender essa proposta, né? A linguagem da vida.
Então, é você não usar de violência. A gente vai entender violência como uma agressão programada contra o outro, né? O uso de força contra o outro, de poder contra o outro. Então, eu não usar isso, ao contrário, eu gerar compaixão pelo outro para eu conseguir me comunicar com ele. E, gente, no primeiro bloco, então, a gente falou de comunicação assertiva, agora a gente está falando de comunicação não violenta. Então, gera uma dúvida, né? Uma está dentro da outra, elas se complementam, como que elas aí estão ligadas? São duas concepções, duas formas diferentes de estudar a comunicação. São duas concepções, elas não se ligam, né? Mas, obviamente, estão interrelacionadas. Na comunicação assertiva, eu acho mais fácil a gente entender ela por oposição a engolir sapo e cuspir fogo, né? Então, você tem uma terceira via de você se comunicar. A comunicação não violenta, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda por essa origem, né? O Rosenberg, ele aplicava isso em grandes conflitos, né? Ele era mediador de conflito em várias partes do mundo. Ele já trabalhou, teve uma época que ele estava em 35 países trabalhando mediação de conflitos grandes, né? Conflitos que levam à guerra. Então, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, e ela propõe essa visão mais filosófica, né? Desenvolver essa compaixão pelo outro é uma visão um pouco mais filosófica sobre uma concepção sobre a própria vida, né? Sobre quem sou eu, quem é o outro, como é que eu me relaciono com o outro, com o mundo. E a comunicação não violenta é a habilidade de a gente continuar humanos mesmo em condições adversas, né? Em que situações, então, que essa habilidade se torna mais importante para a gente? Olha que filosófico, né? Continuar humano mesmo em situações adversas. Se a gente for pensar, né, como que a violência aumentou, está aí no noticiário, né? As pessoas resolvem conflitos simples com uso de violência hoje, com arma mesmo, né? Com homicídio. A gente vê finalização de relacionamentos amorosos usando violência, a gente vê o trânsito causando violência nas famílias, no trabalho, entre grandes grupos, entre torcidas, entre países, né? Nós estamos em meio a guerras mundiais atualmente. Então, o conflito está espalhado onde tem humano, né? Onde tem humanidade, tem conflito. Por isso é fundamental que a gente estabeleça uma nova visão, né, sobre esse fenômeno para a gente ter um outro resultado. Com certeza, essas adversidades, essas diferenças, elas vão existir, né? Então, assim, tem muita gente que vira e fala, futebol, política, religião eu não converso, porque já pensa que essa comunicação vai ser o quê? Violenta, vai ser agressiva, vai ser de embate, mas que não, a gente sim pode e deve conversar sobre essas coisas e com esse olhar mesmo, né, empático com o outro, de realmente uma escuta atenta e de entender que essa diferença ela pode vir a acrescentar muita coisa, né? E aí a comunicação não violenta, ela se baseia, então, ela tem aí 4 pilares essenciais, que é a observação, o sentimento, necessidades e pedido. Tem como, então, Adriano, você explicar um pouquinho pra gente cada uma dessas coisas e a importância, né, de cada uma? Então, é importante que as pessoas de casa saibam que se ela tiver um interesse genuíno em melhorar sua comunicação, tem várias formas dela se qualificar, né, sobre isso. Tem vários cursos, tem vários vídeos sobre isso, né? Mas ele parte sempre de uma intenção de você mudar essa comunicação. É preciso haver uma intenção, uma consciência de que não está funcionando e uma intenção para a mudança. Aí nós temos, né, algumas propostas, essa proposta é a original, né, do Rosenberg. Então ele vai dar alguns passos para a gente prestar atenção nessa comunicação. Então, primeiro, eu observar a situação, mas sem julgamento, porque o automático me leva a julgar. Ele não fez, ele é preguiçoso, ele não tem interesse, ele é violento, ele é de um outro partido. Eu faço um julgamento moral. E aí pronto, esse é o gatilho para toda a minha reação. Então eu preciso observar sem esse julgamento moral, para eu entender o outro. O que está acontecendo lá? Ele está trabalhando muito, ele está na adolescência, a adolescência traz algumas dificuldades, algumas características. Enfim, eu entender o que está acontecendo lá. Num segundo momento, eu vou nomear o que está me incomodando ali, o que eu estou sentindo.
E aí é importante a gente diferenciar o sentimento de emoção. A emoção é o que eu tenho de imediato, estou com raiva. Essa percepção é o começo, mas ela não é suficiente para a gente melhorar a nossa comunicação. Estou com raiva por causa de quê? Aí é que vem o sentimento. É a elaboração que eu faço disso. Estou com raiva porque eu me esforcei muito para fazer alguma coisa que não foi utilizada. Eu me esforcei muito para fazer um almoço que nem foi elogiado. Né? Então, por que eu estou com aquela emoção? A emoção é aquele desenho, né? Divertidamente, as emoções estão ali, né? Elas são rápidas, elas são instintivas. Então, eu entender, conseguir nomear esse sentimento, para eu saber o que eu vou fazer com isso, né? Aí, o terceiro passo é eu pensar qual necessidade que eu tenho a partir daquele sentimento que eu gerei. Né? Então, eu estou frustrada porque o meu filho adolescente está de novo jogado no sofá, dormindo, está tudo uma bagunça. Estou frustrada, por quê? Porque eu tenho uma necessidade de eu chegar em casa, da minha casa estar organizada, de eu ver ele mais produtivo. Essa é a minha necessidade. E aí vem a quarta fase, que é o pedido. Que é eu fazer uma proposta de mudança de comportamento, né? Que me atenda. Então, eu vou... trazer para essa pessoa, né, o que eu elaborei anteriormente. Olha, fico frustrada, fico chateada, eu chego em casa, você está aí, fico preocupada com você, né, também estou cansada, chego em casa, a casa está bagunçada, eu queria combinar com você o seguinte, e aí você faz um pedido bem específico. Aí a gente tem uma mudança de comportamento, né? São esses 4 passos. Legal, né? Muito bacana, porque é isso, até chegar na ação em si, no ato em si, é importante a gente elaborar cada uma dessas etapas, porque quando você vai realmente fazer a coisa, aí você já está mais seguro, você já, né, realmente processou mais, né? Então, realmente, essas etapas aí salvam relacionamentos. E o nosso instinto é ir direto para a ação, né? E depois parar para pensar no que devia ter feito, né? E o legal é que você faz isso com você. Depois você se coloca lá no lugar do outro. Então, eu vou entender o que está acontecendo para ele. Ele fez uma comunicação violenta comigo. Eu não vou reagir a isso imediatamente. Eu vou entender por que ele fez isso. Ele não sabe lidar, né? Eu estou aprendendo sobre comunicação não violenta, ele não. Então, ele me jogou uma emoção, ele me jogou uma raiva, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou interpretar, na verdade, não é raiva, é uma outra coisa que está lá. Então, eu faço esse processo comigo e eu faço esse processo com o outro também. Deixa eu entender que pedido que ele não está sabendo me fazer. Né? Aí a gente vai ajustando, mas é construção, né? E essa discussão sobre a comunicação não violenta e a comunicação assertiva tem acontecido muito também hoje em dia dentro do ambiente profissional, né? Tem sido muito conversado nas vantagens de se utilizar a comunicação assertiva e a comunicação não violenta no ambiente profissional, mas elas também podem ser, né, aplicadas em diversos aspectos da nossa vida, tanto que os exemplos que você deu aqui hoje foram no ambiente familiar, enfim. Então eu queria, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo, para a gente entender um pouco como que desenvolver essas habilidades podem afetar nos diversos aspectos da nossa vida, seja profissional, pessoal, né? Enfim, todos os aspectos que a gente tem aí, né? Porque nós somos múltiplos, né? Então, é bom a gente entender tudo isso. Uhum. A gente acorda e vai fazendo interações, né? Com a gente, e aí já entra essa comunicação não violenta. Porque às vezes a gente é violento com a gente também, né? A gente se fala coisas, né? Nossa, eu tô péssimo hoje, tô horrível. A gente está sendo violento com a gente também, né? Por algum motivo. Então, a gente começa a interagir com a gente mesmo de manhã, e aí vai quem está do lado, né? Família, vai o motorista do ônibus, o cara do Uber, e a gente vai construindo isso ao longo do dia, né? Aí vai o colega de trabalho, vai o chefe, vai o namorado, né? Então, nós somos feitos de interação. A interação nos perpassa e ela gera resultados, ela gera ações, ela gera comportamentos, e a gente vai conduzir a nossa vida a partir disso que ela gera. Então, as interações são fundamentais para a gente definir como é que vai ser o nosso dia, como é que vai ser a nossa relação, se a gente vai namorar ou se a gente vai brigar, né? Se a gente vai ter uma boa relação com o filho, construir alguma coisa, ou se a gente vai destruir ele naquele momento ali, né? Se a gente vai ter uma boa oportunidade de trabalho, né? E propiciar isso para os colegas também, ou não, se ali vai ser um dia péssimo para a gente se arrepender ao final do dia. Então, a comunicação não violenta, principalmente,
ela se baseia em respeito, em consideração, ela é filosófico mesmo, é uma mudança de vida, né? Alguns vão chamar de ingenuidade, né? Mas é um esforço para que o nosso dia mude todo dia, né? Em todas as nossas relações. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu acho assim importantíssimo esses passos, né, e essas dicas também que você deu aqui pra gente, porque realmente comunicação é a chave do negócio, né? Se a gente conseguir comunicar bem, e a gente tá trazendo aqui sempre o tema da comunicação, porque a comunicação é muito complexa, né? Assim, são aí vários caminhos que a gente pode percorrer e elas vão afetar, e a forma como a gente comunica afeta, sim, todas as áreas, né? Então, assim, muito obrigada por essa conversa de hoje. E vamos então, fica aí o convite para a gente praticar uma comunicação mais assertiva e também, é claro, não violenta. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E continue com a gente, porque depois do intervalo nós vamos voltar na cozinha do chefe Arthur Veloso para conferir então como está ficando o hambúrguer artesanal. A gente volta já já.